Olá, meus queridos alunos, muito boa tarde. Estou aqui mais uma vez. Vamos começar agora assunto novo, tá? Pré-modernismo no Brasil. Na verdade, esse assunto começou lá naquele exercício do livro que eu pedi para vocês fazerem. Lembra? Sobre a inauguração do Teatro Municipal de São Paulo. Então, aquele exercício ele já faz uma breve introdução sobre esse conteúdo aqui, tá? O pré-modernismo no Brasil, certo? Então, sobre o pré-modernismo, nós precisamos fazer algumas considerações, tá? O pré-modernismo, ele não é uma escola literária, tá? Em literatura nós estudamos o quê? As escolas literárias, né? E o pré-modernismo, que não é uma escola literária. Por que que ele não é uma escola literária, tá? O primeiro motivo deles é porque ele é caracterizado como uma fase de transição entre o simbolismo e o modernismo, tá? Então, o simbolismo foi a escola literária que existiu antes desse movimento. Nós vamos chamar o pré-modernismo de movimento, certo? E o modernismo, que aí sim é a escola literária, que ela começa bem aqui em 1922, tá? Então, o pré-modernismo, ele é um movimento, tá? Não é uma escola literária, ele é um movimento artístico que marca uma fase de transição entre o simbolismo e o modernismo, tá? Então, foram 22 anos, né? Para os artistas saírem do simbolismo e começar o modernismo em 1922, tá? Lembrando, pessoal, que nenhuma escola literária ela desaparece do dia para a noite, tá? Por exemplo, eu vou dormir hoje no simbolismo, vou acordar amanhã no modernismo. Não, tá? Não é assim. Isso acontece aos poucos, gradativamente, tá? Levam anos para isso acontecer, ok? Então vamos ler aqui, ó. O pré-modernismo apresenta-se como uma fase de transição que compreende o início do século XX até a Semana de Arte Moderna de 22, que é o movimento mais importante das artes brasileiras, a Semana de Arte Moderna de 22, tá? Importante tanto para outras linguagens artísticas e principalmente para a literatura, certo? Né? Onde os autores buscaram uma ruptura radical nos ideais. E seus temas constantes eram a denúncia da realidade político-econômico-social brasileira, a focalização de tipos marginalizados socialmente e o ecletismo, né? Variação constante nos temas literários. Então, esse é um dos principais motivos, né, pelo qual não podemos dizer que o pré-modernismo é uma escola literária, tá? O que define escola literária? Um grupo de características comuns que os escritores adotaram, tá? Então, por exemplo, no realismo naturalismo, todos os escritores escreviam quase da mesma maneira, tá? No simbolismo, todos os escritores escreviam da mesma maneira. Os livros, as obras, os poemas, os textos tinham as mesmas características, tá? No pré-modernismo não. Cada autor fez uma coisa, tá? Um falou sobre uma coisa, o outro falou sobre outra coisa, o outro adotou um tema diferente do outro, que já tinha outro tema, tá? Então, por isso que se diz que o pré-modernismo ele é um movimento artístico, tá? Que encaminhou, né, para a Semana de Arte Moderna de 22, tá? E esse movimento pré-modernista ele começou em 1902 com a publicação da obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, publicada em 1902, né, como eu já falei. E o movimento encerra em 1922, quando, no início da Semana de Arte Moderna, em fevereiro. Tá certo? Leiam a obra Os Sertões, tá, de Euclides da Cunha, que vai cair na prova, ok? Não tem desculpa para não ler, tá todo mundo em casa, todo mundo tranquilo, tá? Ah, professor, mas a biblioteca está fechada. Isso aqui você baixa na internet de graça, lê em PDF ou imprime. Ah, professor, mas eu não tenho internet. Mentira! Se você está vendo esse vídeo no YouTube é porque você tem internet, tá? Então não há desculpa para você dizer, professor, não li a obra. Aí eu vou dizer, o que? Problema seu, não leu porque não quis. Tá? Inclusive, sabe o que eu vou fazer? Vou pegar
tentar baixar todas as obras aqui que vamos precisar para a prova e enviar no grupo. Vou tentar fazer isso. Se eu não baixar, mas eu envio o link para você baixar na sua casa, tá? Porque eu não vou querer conversinha mole pro meu lado não, tá bom? Terceiro ano, tá? O Enem vai estar chegando e vai ser online, viu? Vai ser online, vai dar para vocês pescarem, tá? Então aproveitem para ler isso aqui para tentar diminuir as pescas, tá bom? Contexto histórico. Pessoal, então, aqui era pós-proclamação da República, tá? Né? O segundo reinado acabou, né? Havia acabado aqui. Marechal Deodoro da Fonseca, por meio de um golpe, instaurou a República no Brasil. Olha só, né, cara? Por isso que o Brasil hoje, né? A República começou com um golpe. E o primeiro presidente renunciou, né? Olha só como é que o Brasil começou bem, o período republicano, né? Então, pessoal, a partir da proclamação da República por Marechal Deodoro da Fonseca em 1889, o Brasil começou a pegar fogo, o Brasil, sabe, explodiu em guerra, em revolta. Olha só, na Bahia estava acontecendo a Revolução de Canudos, eu não vou entrar em detalhes sobre cada um desses movimentos aqui, tá? Quem vai fazer isso aí com vocês é o professor de História lá no avião. Tchau, papai, é o papai ali no avião dele, o jato particular, passando ali. Não era nem pra estar isso aí, porque, né, quarentena, não era pra fechar o aeroporto, mas o Mão Santa não fecha, né? Aí fica vindo gente trazendo doença pra cá. Então vamos voltar aqui, olha só. Revolução de Canudos aconteceu na Bahia, tá? E o ciclo do cangaço no Nordeste, certo? Só a Revolução de Canudos, ela vai aparecer lá na obra Os Sertões, do Euclides da Cunha, tá? E o ciclo do cangaço é o quê? É o surgimento dos cangaceiros lá, do bando de Lampião, né? Que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar do bando de Lampião e Maria Bonita, né? Os cangaceiros que aterrorizavam o sertão nordestino. Inclusive tem muitas histórias legais de cangaço na internet. Procurem aí o canal O Cangaço na Literatura, que você vai ficar sabendo muita coisa bacana, tá? Lá no Ceará, né, o misticismo de Padre Cícero, né, um movimento religioso. Em Santa Catarina, Revolução do Contestado. Lá na Amazônia, o Ciclo da Borracha. Procurem o filme Cinemas, Aspirinas e Urubus, filme nacional. Revolta da Vacina e Revolta da Chibata, no Rio de Janeiro. Greve dos operários em São Paulo, né, que modificou muita coisa no nosso sistema econômico. E a República do Café com Leite. Tá? Pessoal, o que é essa República do Café com Leite? Tá? Era o seguinte. Quando foi proclamada a República Brasileira, tá, houve um acordo entre os presidentes. Tá? Um seria de Minas Gerais e o outro seria de São Paulo. Então, por exemplo, o presidente atual é de Minas Gerais, o próximo vai ser de São Paulo, o próximo vai ser de Minas Gerais, o próximo de São Paulo, o próximo de Minas Gerais, o próximo de São Paulo, e assim até 1930, né, quando começou ali o Estado Novo, tá? Se você quiser aprender 500 anos sobre história do Brasil, eu sugiro você procurar 500 anos de história em 1 hora no canal Nostalgia do Felipe Castanhari, tá? Você vai conhecer todos esses movimentos aqui em pouco menos de 1 hora, 50 e poucos minutos, tá? Desde o descobrimento do Brasil até o impeachment da presidente Dilma em 2016, ok? Felipe Castanhari, canal Nostalgia, 500 anos de história em 1 hora, tá? Então você pode perceber aqui, pessoal, que o Brasil estava pegando fogo, tá? Eram revoltas atrás de revoltas em todas as regiões brasileiras, ó, Bahia, Santa Catarina, Amazônia, Rio de Janeiro, São Paulo, o Nordeste com o cangaço, o Ceará com o misticismo de Padre Cícero. Então o Brasil estava pegando fogo, né? Então, como eu falei para vocês no início, no nosso primeiro encontro na escola, né, que a literatura ela não é desconexa da arte, tá? Ou a literatura ela não é desconexa da sociedade, tá? Se a sociedade se transforma, a literatura também se transforma, tá? Então, esses movimentos aqui, toda essa mudança de monarquia para república, essas revoltas todas, presidente renunciando, presidente assumindo, golpe atrás de golpe, presidente morrendo, presidente não sei o quê, né, fez com que a literatura também se transformasse, tá?
E aí surgiram dois valores principais aqui dentro do pré-modernismo, tá? Um desejo de redescoberta do Brasil, um Brasil doente, pobre, ignorado e esquecido. Então é a partir do pré-modernismo que vão começar a aparecer as primeiras denúncias sociais da realidade brasileira, da pobreza, da fome, da miséria, né? E uma tentativa de reinterpretação social do atraso e da miséria. Então não bastava só, né, os escritores documentarem essa miséria, né, falarem sobre essa miséria, sobre essa desigualdade nos livros. Tá? Havia também a tentativa de tentar entender como essa miséria surgiu, tá? Como essa desigualdade social acontece, como, né, é possível de ela se transformar. Tá? Então isso que é tentativa de reinterpretação social do atraso e da miséria. E aí havia um conflito, né, de influências dos dois principais grupos pré-modernistas, que era o grupo passadista e o grupo renovador. Tá? Como eu falei para vocês, tá? O simbolismo ele não surgiu do dia para a noite e não desapareceu do dia para a noite. Tá? Embora os escritores aqui do período pré-modernista, desse movimento pré-modernista, que não é uma escola literária, né, começassem a querer buscar uma renovação literária, havia o grupo passadista, que ainda era apegado ao simbolismo, né, ainda era apegado ao passado, enquanto que o grupo renovador queria provocar aqui uma ruptura com o passado. Tá? Então o grupo passadista, valorizando o passado, grupo renovador, né, valorizando aí as novas estéticas de arte, certo? Contexto histórico já falei, né? Características, a ruptura com o passado, né? Como eu já falei, eles queriam se desprender ali daquela estética simbolista, tá? Do poema todo metrificado, com a mesma quantidade de sílabas métricas, tá? O regionalismo é a característica principal que vai aparecer em boa parte dos escritores da época, tá? Eu acredito que o regionalismo é a característica mais ampla que une boa parte desses escritores. O que é o regionalismo, pessoal? Tá? Os escritores anteriores aqui, né, do realismo, naturalismo, eles faziam as suas obras, os seus livros, ambientados nas capitais, São Paulo e Rio de Janeiro, tá? No movimento pré-modernista, eles começaram a retratar o Nordeste, retratar a seca, retratar a miséria, tá? Então, por isso, tá, que essa característica recebe o nome de regionalismo, ok? E a denúncia da realidade social. Ah, professor, mas o Machado de Assis, ele já denunciava a realidade social lá no realismo, mas era a realidade burguesa, tá? Aqui a realidade do povão, do povo pobre, os tipos marginalizados eram os personagens que apareciam nas obras pré-modernistas, a prostituta, o ladrão, o bêbado, o cangaceiro, o sertanejo, o pobre, o morador de rua, todos esses tipos marginalizados que antes não apareciam na literatura, tá? Não apareciam nas obras anteriores ali. Era só São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Eram romances que aconteciam na burguesia, tá? Entre os comerciantes, entre os médicos, os advogados ali, né? A classe burguesa, certo? Produção, telefone, por favor. Ok? Obrigado. Tá? E os marginalizados, né? Que vai aparecer. E o sincretismo literário, como eu já falei para vocês, nenhum movimento ele surge do dia para a noite, tá? Então, embora os escritores estivessem buscando novas formas de fazer arte, alguns ainda, né, importavam características realistas, características parnasianas, características simbolistas, tá? Então era um sincretismo. Eles pegavam características dos movimentos anteriores e, né, colocavam ali dentro das obras pré-modernistas, tá? E as novas formas de expressão. Aqui, pessoal, vai desaparecer aquele português erudito do simbolismo e do parnasianismo. Vai aparecer uma linguagem regional, certo? Porque se o autor ele tá falando sobre o Nordeste, tá? O sertão, os analfabetos ali da época, né? Então ele não pode fazer o português culto, o português erudito, porque o sertanejo não falava dessa maneira. O cangaceiro não falava dessa maneira, tá? O dono de roça lá do sertão pernambucano não falava dessa maneira. Tá? Então eles buscavam aí novas formas de expressão, certo?
E aí eu criei esse mapa mental aqui, tá? Para finalizar a aula de hoje, certo? Com, né, as principais características aqui do movimento pré-modernista, tá? Então a arte ela passou a se interessar pelos problemas sociais, certo? E a denunciar esses problemas sociais, tá? Essa denúncia era feita por meio da literatura, ou seja, era uma denúncia documentada, tá? Por meio de documento, tá? Se você entender que uma obra literária é um documento de uma época, certo? E essa denúncia que era documentada, ela era em forma de protesto, né? Ou seja, a partir do momento que você pega um problema e você expõe esse problema para muitas pessoas, tá? Você está, de certa forma, fazendo um protesto, né? Criticando esses problemas sociais que são denunciados e documentados pelos escritores do movimento pré-modernista, tá? Ou seja, eles mostravam o contraste de quê? Dos dois Brasis, né? O arcaísmo rural versus o refinamento litorâneo, ou seja, no litoral nordestino, não só no litoral nordestino, mas no litoral brasileiro de uma maneira geral, né? Que foi onde os portugueses desembarcaram e começaram a expansão econômica a partir dali, né? Era tudo muito refinado, muita riqueza, né? Portos, certo? As casas dos barões, dos burgueses, enquanto que no campo, lá na zona rural, as pessoas estavam esquecidas, estavam pobres, tá? Os governantes não chegavam aqui. Eles estavam passando fome, estavam sofrendo, a seca estava matando o gado, eles não tinham o que comer nem o que beber, o analfabetismo era muito grande. Então eles buscavam mostrar esse contraste do arcaísmo rural, né, o interior brasileiro muito arcaico, e as regiões litorâneas muito refinadas, muito ricas. Tá? Então esse mapazinho mental aqui vai ajudar muito vocês a decorarem aqui as características do movimento pré-modernista. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenha ficado claro, espero que tenham gostado do vídeo. Respondam os exercícios que eu deixei aí embaixo no grupo. Até a próxima semana.